Hoje nós começamos mais um podcast, é dia de florescer. E vocês sabem que sempre que a gente tem florescer, tem o convidado aqui numa mesa, numa conversa intensa e abençoadora. E hoje eu estou muito feliz e honrada de receber essa mulher de Deus que tem impactado o nosso país, que é uma voz profética na nossa nação. E hoje está aqui conosco no florescer, marcando esse tempo do Senhor. Eu tenho certeza que o céu vai descer, vai tocar nossas vidas. É uma honra, missionária Azi, receber você aqui. Obrigada por esse tempo de mesa, de conversa. Nós somos muito felizes em tê-la aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai render aqui muitos ensinos para quem vai assistir. Que ótimo, pastora Ariana. Estou muito feliz em estar aqui com você e lhe conhecer. É uma honra. Ah, coisa boa. Vamos começar assim. Hoje todo mundo conhece a Azi, pregadora, que viaja ao Brasil, que viaja às nações. Mas fala um pouquinho da tua caminhada. De forma breve, como foi o resumo? Se você já nasceu no lar cristão, como foi o teu encontro com Jesus? Fala aí para o pessoal conhecer. Eu nasci no lar cristão, meus pais evangélicos. Eu fui criada nas orações, nas escolas bíblicas dominical, nas consagrações. Uau! Meu pai era aquele pastor que colocava os filhos para jejuar nas consagrações, mas eu fui influenciada por amigos na minha adolescência a buscar um pouco mais. Uau! Eu tinha uma amiga, Cristiane, eu tinha 13 anos, ela tinha 16 ou 15, e ela orava muito tal, e eu me inspirei nela e comecei a buscar mais intensamente. E aí, quando eu busquei, eu me encontrei com Cristo, eu me encontrei com o Espírito Santo. Uau! Aleluia! Eu gostava da Bíblia desde a minha infância, mas eu não tinha essa experiência com o Espírito. E quando eu encontrei o Espírito, aí eu desenvolvi uma amizade, né, com o Espírito. Aí não era mais por causa da minha amiga, não era mais por causa dos meus amigos. Agora é porque eu gostei de estar perto do Espírito Santo. Uau! Então, Isso. desde cedo, por conta dessa amiga, você viveu essa transformação com o Espírito Santo. Sim. Foi aí já que nasceu sim, o chamado. Como foi a experiência da Azi pregadora? Foi mais para frente? Já foi na adolescência? Nesse momento de encontro com o Espírito Santo? Como foi que aconteceu o chamado? Eu prego desde a minha infância. Não que eu pregue para públicos, né? Mas eu pregava dentro da minha casa. Quando eu tinha um culto de criança, meu pai me colocava para pregar, né? E na adolescência fiquei muito tímida. Mas quando eu comecei a orar, não tem como você se encher e não transbordar. É isso aí. Porque o Espírito, ele não é medida baixa, medida gotejar, não. O Espírito, ele é derramar. Uau! Então, quando eu comecei, eu amava ler a Bíblia, eu lia a Bíblia sozinha e guardava para mim. Eu entendi e guardava para mim. Mas quando eu misturei, uni a leitura da Bíblia com a oração, com o jejum, com esse momento com Deus, essa timidez, ela foi sendo vencida pelo desejo de falar do que Jesus estava fazendo na minha vida. E eu comecei a falar, comecei a pregar, mas era sempre de surpresa. As pessoas me davam uma oportunidade, e eu vou te ser muito franca, pastora Ariana, era para tampar buraco. Não tem quem pregue. Não era para pregar. Tipo assim, faltou energia na igreja. Uau. Então vamos ouvir aqui a filha do pastor Evaldo, vamos ouvir essa menina aí. Aí, não estou falando com humildade, olha a minha humildade de falar. Mas você está entendendo? Eu tinha algo, estava lá comigo, mas eu não tinha essa oportunidade de derramar. Aí, quando acontecia alguma coisa, ou faltava alguém que cantava, que pregava, que era um influencer ali, né? Que na época não era influencer, mas para que alguém entenda hoje, que tinha uma influência ali na igreja. Quando essa pessoa faltava, aí uma porta era aberta. E aí eu ia e eu falava, e as pessoas ficavam surpreendidas. Como assim? Ela nunca fala e ela tem o que dizer.
Uau, meu Deus. Acho que hoje tem alguém ouvindo e está se identificando. Nossa, essa palavra foi para alguém aí, com certeza. É para você, com certeza. Deus você... ainda busca os Davis escondidos atrás das malhadas. Aleluia. É isso aí. Que na hora do aperto sabe descer ao ribeiro e pegar uma pedra. Meu Deus. Eu não preciso nem de espada, eu tenho uma pedra. Jesus, é isso aí. Já começou a pregar. Aleluia. Não é o instrumento, é o vaso, né? O obreiro. Não é a pedra ou a espada, é o Davi. Não é o púlpito nem a igreja. É o homem, a mulher que está cheio. É isso aí. Não é uma igreja grande ou uma igreja pequena, um culto lotado ou um culto que não tem ninguém. Meu Deus, é isso aí. Alguém está na brecha. Uau. E eu acho assim que tudo flui pelo Espírito Santo. Aleluia. Hoje nós temos falado e visto muitas pessoas com envolvimento profético. Muitas pessoas que se dizem profetas. Muitas reuniões com o nome de cultos proféticos, conferências proféticas. Na sua visão, como anda esse caminhar na nossa nação? O que é o profético para pregadora, missionária Azi? Nós estamos como nação caminhando bem, alinhado com aquilo que é profético, segundo a vontade de Deus, ou ainda a gente precisa aprender algumas coisas? Muitos têm se esforçado para trazer esse profético. Muitas lideranças entenderam que nesse tempo nós precisamos fluir do profético. Sim. Muitas lideranças abriram mão do preconceito, colocaram o preconceito contra o profético de lado, que eu não entendo o porquê. Porque o preconceito contra o profético nos dias do Antigo Testamento, mas hoje, quando nós temos a Bíblia corroborando todo o profético, Isaías, Jeremias, Daniel e outros profetas, né, os que não escreveram, Elias e Eliseu, hoje nós temos a Bíblia para corroborar, para embasar o que um profeta, porque parece loucura o profeta Isaías falar de um redentor que não conheceria o Senhor. Isaías 44 e 45, ele está falando: ainda eu te darei os tesouros da escuridade, embora tu não conheças o meu nome. E isso é loucura, né? Mas foi cumprido em Ciro. E hoje ainda existe um preconceito quando nós não entendemos o que Deus nos fala por intermédio dos profetas. Meu Deus. Né? Mas muitos têm se posicionado, o preconceito melhorou bastante, diminuiu bastante, amenizou bastante, mas eu percebo que a igreja, e me perdoe dizer, mas pastora Ariana, eu gosto de ser franca, embora nem sempre eu ganhe aplausos pelo que eu falo, né? Mas eu vejo a igreja algumas vezes indiferente ao profético. Indiferente. Mesmo aqueles que se levantam, que levantam a bandeira do profético. Não, os que levantam a bandeira do profético verdadeiramente entenderam, foram alcançados, estão queimando, estão envolvidos, o Espírito de Deus os alcançou. Mas ainda falta uma parcela, né, do povo de Deus, de entender o que o Senhor quer. Isso. Porque o espírito da profecia é o espírito desse tempo, né? O espírito do avivamento. Porque nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. E tem que ser para Jesus voltar. Isso. Tem que viver. Nós precisamos, como igreja, viver esse tempo para vivermos a volta de Jesus. Isso. Mas ainda tem uma parcela resistente. O escritor aos Hebreus falou assim, ó, ele nos falou outrora pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho, e o Filho ascendeu, o Filho subiu e deixou quem? O Espírito Santo. E que eu saiba, não chegou outro. Nós vivemos nessa era, nesse tempo do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele se move falando, usando os profetas. E eu acho assim, triste para quem resiste, porque para aqueles que estão com o coração aberto e queimando pelo mover profético, tem vivido experiências intensas com o Espírito Santo. Sim. Eu sempre gosto de falar aqui na igreja e aonde eu vou, e muitos para os jovens, que eles aproveitem essa onda poderosa. Porque já teve um tempo na igreja que não era assim. Não. Mas hoje existe um fluir
Existe uma graça que é derramada quando o povo de Deus realmente se une, cavando os poços de avivamento, porque nós estamos cavando os poços de avivamento. E existe uma graça. Buscando néctar. Buscando da fonte, buscando o que tem lá embaixo. E assim, aqueles que estão com o coração queimando, estão sentindo... entenda a minha expressão, navegando nessa onda, estão vivendo algo intenso e poderoso, que para algumas pessoas, como você disse, é meio difícil até de entender. E aí a gente tem vários assuntos, né? Religiosidade, tipo de... Né? Religiosidade é algo que realmente tem impedido as pessoas. Mas é algo tão intenso e tão poderoso que nós temos vivido, e eu fico muito feliz porque nós temos visto uma geração que está vindo bem mais corajosa e bem mais ousada. Sim. E isso é fruto dessa entrega ao Espírito Santo. Eu acho que a igreja está falando mais sobre ele, né? Tá. E quem está aceitando, se tornando ensinável, acessível ao Espírito, vive com muita intensidade. Vive com muita intensidade. É irresistível ver uma igreja navegando no Espírito. É verdade. É irresistível ver os adolescentes, as crianças... Muito batismo tem acontecido no Espírito Santo em crianças. Esses dias eu estava numa igreja e o Espírito de Deus, eu fui orar pelas quem receberia o batismo, e o Espírito de Deus falou comigo acerca de uma menina, e ela não estava vestida como uma menina que era ali do meio, uma crente, né? Ela se diferenciava. O Espírito de Deus falou assim, diga a ela que ela é um Samuel. E ela devia ter 11 anos. E eu voltei até ela e disse, Deus te chamou como um Samuel. E ela entendeu claramente o que o Espírito estava comunicando. Uau. Ela foi batizada, foi tomada em línguas. Naquele momento, imediatamente. O Espírito, ele se faz entender quando ele quer comunicar algo a alguém e alguém abre o seu coração. É isso aí. Né? E quando foi o término daquele culto, o André me mostrou. Ela subiu ao púlpito e estava profetizando a uma liderança. Uau. Meu Deus. É esse nível que nós estamos... Não tinha 30 minutos de relógio. Meu Deus. Ela navegou. Uau. Nesse tempo ninguém ficará pelos artelhos e nem pela cintura. Meu Todos Deus. que quiserem vão poder mergulhar. Vão mergulhar. Aleluia. Uma vez o Senhor disse para mim, sabe, missionária, ele disse assim, Ariana, o verdadeiro avivamento, ele não vai vir de celebridades. O Senhor disse para mim. Ele virá de pessoas comuns. De pessoas que, como essa menina aí, glória. Que foi tomada, embriagada pelo Espírito de Deus, numa violência, digamos, com essa palavra, tão grande a ponto de estartar o ministério profético. O profético. Ela era um Samuel. Algo que tantas pessoas buscam e querem ser, né? E ali o Espírito tomou ela. Então o Senhor me disse, hoje o mover profético, o avivamento, ele vai vir de pessoas comuns. Porque o avivamento, ele não é uma pessoa. Que seja né? assim, sim. Que seja, um espalhar de pessoas que estão com o coração prontos para serem tomados, para serem cedidos ao Espírito Santo. Cedidos ao Espírito Santo. Cedidos ao Espírito Santo. O Senhor está falando isso ao meu coração. Cedidos ao Espírito Santo. Nós precisamos ser uma geração que é cedida ao Espírito Santo. Aleluia. Exclusiva dele. Glória. Que não tem divisão. Aleluia. Que não tem outro Espírito, que não tem outro Deus em nós. E eu acho que o que nós vamos ver daqui para frente, nessa geração, vai assombrar alguns, mas vai maravilhar outros. Vai quebrar muitos muros. Muitos muros. Muitas barreiras. E regras de como tinha que ser. Talvez alguém pensasse que para essa menina começar o ministério dela, ela precisava fazer uma escola profética. Uma escola ministerial. Mudar tá entendendo a roupa, como é? Mudar a roupa, mas o Espírito tomou ela ali, imediatamente. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Eu creio que nós estamos diante assim, de um tempo tão incrível que nós como igreja precisamos aproveitar, né? Sim. Você que anda muito, você que vê muitas coisas, vai em muitas igrejas, o que é que você pode falar assim, que você enxerga sobre a igreja brasileira mesmo? Por onde ela está andando? O que é que você acredita que Deus vai fazer
com a igreja brasileira? A igreja brasileira é como uma noiva que vê se aproximar o casamento. Quando o casamento se aproxima, quando a gente namora, você lembra disso, né, com o pastor Murilo? Quando a gente namora, a gente pensa muito no amado. Mas quando se aproxima o casamento, a gente começa a pensar um pouco em festa, em vestido, em buffet. Os compromissos. Nos compromissos. A igreja brasileira está um pouco compromissada em excesso. Uau, isso é forte. Nós precisamos retornar ao amado. Essa hora se aproxima, essa hora está chegando. Uau. É o amado, é para Ele. Os nossos melhores dias têm que ser para Ele. A igreja tem vivido um tempo tão lindo. Pastora Ariana, a senhora é uma mulher pastora, eu sou uma mulher pregadora do Evangelho. Olha que tempo lindo de portas abertas, de oportunidades. Nossos cultos são transmitidos. Olha que tempo lindo. Nós temos influenciadores cristãos. Gente, eu fico maravilhada com isso. Nós entramos em um território que o diabo disse que era dele. É isso aí. Nós firmamos estacas, mas isso tem que ser para o amado. Tem que ser para o amado. Tem que ser para Ele, em prol dele. E não são todos, não são todos. Mas uma parte da igreja está ocupada demais com tudo que o noivo deu, tudo que o noivo deu, tudo que o noivo presenteou. Lembra da esposa de Oséias? Oh, Jesus! Ela pegou o presente do amado e disse que quem tinha dado aquele presente a ela eram os seus amantes. Jesus. Quem abriu as portas para nós, quem nos deu oportunidade, quem trouxe crescimento à igreja, quem trouxe riqueza à igreja, quem enriqueceu os crentes, embora muitos não gostem, mas isto é uma realidade. Foi o Senhor. Como Ele fez com Abraão caminhando no deserto, Ele tem feito com muitos na atualidade. Isso aí. Por quê? Porque nós vivemos num tempo que vale mais o que se tem do que o que se é. Então Deus deu aos seus para mostrar a quem julgo que alguém tem. Os meus também têm. Uau. Eu também dou. Meu Posso Deus. dar a quem eu quiser. Uau. Porque eu sou o dono do ouro e sou o dono da prata. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos ser resgatados, né? Aleluia. Mas eu encontro aqui hoje na Igreja Batista El Shaddai. Eu percebo. Meu Deus. O Espírito testifica um povo que vive para o amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Recebemos e selamos essa palavra. Aleluia. Mas precisamos, como você disse, dessa urgência de um resgate. Para não perverter o que o Senhor nos deu. Que Ele nos Para dará não muito colocar mais. glória no nome de ninguém. Onde a glória é só dele. É só dele. É só dele. É só dele. Eu acho que por isso tanta dificuldade, tanto aperto, né? Tanto aperto, tantas situações difíceis que a gente vê para que a gente seja resgatado. Não sejamos uma noiva que quando ele voltar, falte óleo em nós. Precisamos desse aperto da mão do Senhor, dessa permissão, para que de nós flua o óleo. Você enxerga isso também? Enxergo. Essa unção não nos falte. É. Essa graça não nos falte. Para que a gente não coloque a honra em pessoas, em nomes, em lugares, em sistemas, em placas, posições, né? Todo o sucesso da igreja, todo o avivamento, todo o crescimento é só dele. O aplauso é dele.
Aleluia. O aplauso é dele. Sim. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está assistindo. Tenho certeza que as pessoas foram muito abençoadas aqui. É muito rápida a nossa conversa, mas que você deixasse uma palavra, que você pudesse encorajar quem está nos ouvindo hoje. Talvez esteja longe, ou frio, ou até resistente ao profético. Qual palavra você deixaria para que eles pudessem caminhar a partir de hoje? Porque a gente não sabe qual dia que quem vai assistir. Isso. O hoje pode ser amanhã, e pode ser daqui a 6 meses, um ano, não Isso. sabe. Mas aquela palavra que ele vai poder, quem está assistindo, caminhar por ela. O hoje vai ser na hora da necessidade. Uau, né? Olha aí. O hoje vai ser quando a alma estiver necessitada, aflita. E o Senhor vai Aí colocar Deus esse vídeo vai na tela de alguém. Oh, glória a Deus. Talvez você esteja hoje aflito, talvez você esteja decepcionado. Eu estou me lembrando de Neemias, ouvindo as notícias do seu povo que estava em Jerusalém, mas com os muros derribados. Ele se abre para o profético ali, porque havia uma palavra de restauração. Sim. Em meio à tristeza, em meio à preocupação, ele decide agir, aleluia, orando. E ele esteve orando, chorando, clamando, jejuando. E quando ele fez isso, a vida dele foi alcançada por uma palavra profética antiga, uma palavra profética outrora lançada. Algo que Deus havia estabelecido vai acontecer. Mas por meio de quem vai acontecer? Neemias, quando ele ora, ele está dizendo, é por meio de mim que vai acontecer. Eu serei o instrumento de Deus. Eu sou o campo fértil para esta profecia. Meu Deus. E em meio a essa tristeza que você está, abra seu coração para o que você ouviu aqui através da minha vida, através da pastora Ariana. Abra seu coração, toda rigidez, toda secura, toda sequidão, saia da tua alma, quebrante o seu coração, se derrame em espírito, em oração ao Senhor e diga ao Senhor, eu quero ser uma terra fértil para o profético neste tempo, para a palavra liberada na vida da história da igreja no último tempo, porque é você que Deus quer usar, é através de você que Deus irá fazer, mas você precisa se abrir. A gente diz, né, pastora Ariana, se posicionar. E quando nós falamos se posicionar, a gente parece que coloca longe de alguém que não está tão bem. Mas o se posicionar é algo muito simples. O se posicionar é abrir o coração e dizer para Deus, faz através de mim, faz em mim. Então, aí onde você está, diga para o Espírito de Deus, usa-me. Azia, eu estou com um cigarro aqui na minha mão. Coloca o cigarro de lado assim e diga para Deus, usa-me. Entra no meu coração, transforma a minha vida. Azia, o meu cenário não é bom, a minha vida está bagunçada. Deus arruma a vida bagunçada. Glória a Deus. E Deus não precisa de cenários arrumadinhos para fazer nada. Isso né? Então é acerca de você, essa palavra. Receba em nome de Jesus. Uau! O clamor do nosso tempo é, Senhor, usa-me. Aleluia. Usa-me. Aleluia. Diante de todas as notícias difíceis, como Neemias, nós estamos prontos para ser usados pelo Senhor. Ah, Senhor, nos usa. Apesar de nós, nos usa. Apesar de nós, nos usa. Passa por cima de mim, Senhor, usa-nos. Aleluia. Glória a Deus, que palavra tremenda, poderosa. Nós já estamos terminando essa conversa incrível e eu tenho certeza que você aí foi muito abençoado com tudo que a missionária aqui falou, né? O que nós compartilhamos aqui nessa mesa, que o Espírito Santo possa acompanhar a sua vida, você que já ama o Espírito Santo, que você possa ser lançado num amor ainda mais profundo por Ele, que você possa ter experiências incríveis, ouvir a voz desse Deus que habita dentro de nós e que cada um talvez que está nos ouvindo e que seja até resistente ao que foi colocado aqui, que o seu coração hoje, através dessa conversa, esteja sendo estartado
para uma nova experiência com o Espírito Santo. Nós somos a geração que estamos sendo favorecidas por um mover, por um peso de glória como nunca antes. E como igreja, precisamos ser sábios e mergulhar nesse favor. Glória a Deus, obrigada. Glória a Deus. Obrigada, missionária. Amiga. Um prazer te conhecer, um prazer ter você aqui. Muito Prazer obrigada. é Que todo Deus meu. continue te usando. Amém. Você é uma bênção de Deus. Você também. Aleluia, glória a Deus. Tchau, gente. Glória a Até o Deus. próximo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.